Olá, muito bom dia. Olá, bom dia. Eu sou a Adele Furtado, a reprogramadora emocional. Ora, bom dia. Hoje eu estou aqui com mais um vídeo atualizado sobre mindfulness. Hoje eu venho aqui apresentar de uma forma clara qual é a relação existente, o que deve existir entre um terapêutica e um paciente ou cliente. Ora bem, este vídeo é exclusivamente para você que é um terapêutico ou para você que é um cliente que está nesta caminhada, que está nesse processo, para ajudar a você a aumentar o seu horizonte visual a nível desta terapia, ou seja, a nível desta técnica. Então, anda cá comigo, assistir esse vídeo até o final, para que você possa ter o recheio completo das ferramentas e vá lá e coloque em ação para ter melhores resultados que você merece ou que você deseja. Então, anda cá comigo. Eu, pessoalmente, nos meus vídeos, eu já tinha falado sobre o processo de mindfulness. Vimos que ela é uma orientação bem guiada segundo a Buda, ou seja, o mindfulness é uma terapia que envolve, sobretudo, os sentimentos e pensamentos. Nesse caso, a pessoa que o executa, o que é que faz? Aprende a tomar a consciência deles, todo o processo, né? Agora, a figura, nesse caso, de um terapêutica é importante, por quê? É importante para essa disciplina, por quê? Porque ajuda o paciente a orientar e, sobretudo, a focar na sua parte interna, ou seja, no seu interior, porque o mindful é uma orientação que vai lá, que caminha no espaço no interior do próprio cliente ou do próprio paciente. Agora, o terapêutica, nesse caso, o terapêutica deve ser como? Como que deve ser um terapêutica perante esse processo? Como que vai ser a relação, podemos dizer, entre terapêutica e o cliente nesse caso? Um terapeuta deve ser flexível, sobretudo, e aberto. Como assim? Agora, ele que vai guiando os passos. Nesse caso, tenta explicar os passo a passo aos clientes. Agora, a terapia, nesse caso, deve se focar praticamente nele. Agora, o terapeuta, nesse caso, deve ser aberto porque tem que abrir aquelas novas experiências para compreender o cliente de uma forma incondicionalmente, porque se não fosse aberto não consegue perceber o incondicionalismo do próprio cliente. Agora, desta forma, o profissional, nesse caso terapêutica, e paciente, devem estar sempre unidos pela consciência guiada, ou consciência, podemos dizer, do segundo. Ou no momento do trabalho desse processo, desta meditação, eles têm que estar em sintonia, passo a passo, em sintonia. Agora, para que normalmente esta terapia, esse processo se desenvolve de uma forma mais clara, mais corretamente, podemos dizer assim, é importante é importante que o terapeuta, nesse caso, tenha seres, claro, habilidades, capacidades, nesse caso, que facilita a condução do processo, que facilita também o estreitado relacionamento entre o próprio cliente e o próprio terapêutica. Dessa forma, também ajuda na abertura, não é? O cliente sente-se mais aberto perante o processo, porque o cliente tem que ter integra, podemos dizer, vai ter que integrar no processo total, porque se não haver aquela entrega, não vai dar aquela conexão entre o próprio cliente e terapêutico e o processo fica com barreira no meio, não é capaz de fluir com naturalidade e não o terapêutico, por sua vez, não consegue conduzir
praticamente o paciente, no nível que o paciente deseja chegar nesse caso, e nem o profissional nesse caso. Agora, o profissional e o paciente sempre devem estar em sintonia, unidos e caminhar assim de uma forma suavemente. Agora, para tal, existe, não é? Segundo nesse caso, o Valquez, não é? 2016, existe uma relação do trabalho que facilita a abertura do próprio paciente, ou seja, existe algo que um terapêutica deve ter, uma habilidade, entre tudo, que um terapêutica deve ter para conduzir o quê? Para conduzir com mais clareza a esse processo, essa meditação, podemos dizer, guiada, direcionada ao próprio cliente ou ao próprio paciente. Esses itens que eu pessoalmente vou citar e vou explicar cada uma delas, como que você, como terapêutica, durante esses itens, você vai conduzir um processo ao seu paciente de uma forma prática e suave, com aquela dualidade, não é? Direcionadamente ao objetivo do seu cliente. Primeiramente, um terapêutica deve ser empático, a empatia. Você, como terapêutica, tem que entrar no processo da empatia. Por quê? Porque aqui a empatia vai ter que promover ao paciente, nesse caso, o sucesso, não é? Leva o paciente a ser mais suave, a ter aquela entrega mais suave, podemos dizer assim, ajuda a desenvolver a capacidade de vivenciar-se, podemos dizer assim, de comunicar aquelas sensações internas que deve estar aqui presente no paciente, porque o paciente, para poder entregar, você, como um terapeuta, tem que deixar fluir a situação, deixar um ambiente mais suave possível, para que haja aquela entrega do próprio paciente. Nesse caso, aqui você vai estar a ajudar o quê? Os pacientes, ou os clientes, nesse caso, a expressar suas sensações e seus sentimentos corporais. Então, quando se fala da empatia, estamos a falar daquela promoção, podemos dizer aqui, promover a entrega de algo, de sentimentos, deixar fluir as coisas, conduzir de uma forma que os sentimentos, as sensações corporais do próprio cliente é fluida, é entregada ao tempo, assim mesmo que você vê lá onde está algo nítido para ser trabalhado como terapeuta. Assim você conduz o processo de uma forma suave. Agora, temos o outro, que é a compaixão, Adélico. Compaixão. Eu, como terapêutica, eu tenho que ter compaixão para conduzir todo o processo. Então, venha cá comigo até o final. Você percebe como que você, como terapêutica, deve ter compaixão no seu processo. Quando se fala de compaixão, esta é uma qualidade, não é, que vem da própria empatia. Primeiro você tem que ter empatia, depois você tem que ter compaixão. Como assim? E, entretanto, aqui o paciente não deve reagir à terapia, não é, de mindfulness. Aqui é como se fosse uma entrega total. Você entra no processo como terapêutica, você entra de uma forma invisível, é claro, no processo, e o paciente faz uma entrega total, total no processo. Não há crítica e também não há tipo de julgamento, não há uma reação perante o corpo, não é? Como podemos dizer, o estado, né, do espírito do próprio paciente. Um terapêutica, nesse caso, vê lá que o paciente consegue entregar ao processo. E aqui, claro, o terapêutica consegue conduzir o processo com mais nitidez, com mais clareza, porque sente-se aquela entrega do paciente.
Né? O terapêutico consegue perceber logo na altura. Agora, para além de compaixão, não é? Para além da empatia, também um terapêutica tem que ter, sobretudo, habilidades de conciliamento. O que é uma habilidade de conciliamento, Adélio? O que é isso, então? Quando que se fala de habilidade de conciliamento, aqui trata-se de, podemos dizer, maior autoconsciência. Quer dizer, maior número de insight que você aí pode ter na sua própria identificação profissional do bem-estar geral. Claro que você, como terapêutica, aqui vem, durante o processo, vem vários insights, porque cada paciente é um paciente, cada cliente é um cliente, podemos dizer assim. Então, você consegue perceber os insights durante o processo. Você, como terapeuta, consegue conduzir o processo mediante aos insights que vão surgindo na própria experiência do processo, não é? Nesse caso, você mesmo que tem que estar ciente como terapêutica perante esta situação, porque cada paciente é um paciente, cada cliente é um cliente, não é diferente. Então, mas cada processo é um processo, mediante este processo que você vai perceber aqui praticamente o quê? Vai perceber daqueles insights que vão surgir e na medida que vão surgindo, aqui você toma algumas iniciativas de manobras e conduz com mais clareza o processo até o final, nesse caso. Agora, temos o outro que é o controle de stress e ansiedade. Como que você, como um terapêutica, nesse caso, tem aquela ação de conduzir, ou seja, de controlar a situação estressante e a situação de ansiedade, porque durante o processo um cliente, um paciente pode manifestar essa característica de ansiedade, de o stress, de ver a água fluir. Você que tem que saber conduzir todo o processo, ou seja, o terapêutica, nesse caso, deve tentar reduzir o efeito negativo da terapia, porque às vezes o cliente vem com aquela sensação, com aquela expectativa. Então, o terapêutica deve conduzir todo o processo, sobretudo para diminuir o efeito negativo, como aquelas preocupações daquele algo mais estressante que vem ao cabo, não é? O terapêutica tem que ficar ciente para poder controlar, para poder tentar reduzir ao zero essas situações. E por último, temos o que é, Adela? Temos outras habilidades. Quando que se fala de outras habilidades, estamos a falar do quê? Outras habilidades significa o quê? Significa aquela capacidade de distinguir suas próprias experiências, você mesmo. Então, daquelas do próprio paciente. Nesse caso, com o objetivo de melhorar, sobretudo trabalhar a clareza dos pacientes ou clientes. Você que é um terapêutica, você que tem que saber, tem que ter aquela capacidade para fazer a distinção e para tentar melhorar aquela capacidade da clareza do trabalho, ou seja, com os pacientes. Aqui os pacientes têm que sair daqui, têm que ter uma noção clara do que querem, nesse caso, com a sua orientação. O objetivo é aumentar a intencionalidade, porque às vezes a intenção não é muito bem positiva, mas o terapêutica, neste caso, vai se conduzir como se fosse uma onda. Então, aqui o paciente vai se melhorar, vai se aumentar aquela paciência, vai se utilizar propriamente gratidão, e a consciência corporal, porque quando o paciente entra no processo de gratidão e abra o horizonte para entrega, não é? Nesse caso, aumenta a consciência corporal no processo. E, entretanto, o processo flui com mais nitidez, com mais clareza. E, entretanto, vai ter mais resultados, porque aqui aumenta.
entrega total no processo e a aceitação de algo, a deixar fluir a situação, a deixar os pensamentos negativos passar. Eu vou dizer passar, sem fazer julgamento no todo o processo, e o cliente, nesse caso, entra em contacto com o sentimento, com um estado corporal mesmo, sente uma leveza em todas as suas dimensões. Portanto, consegue ver o objetivo, consegue ver com mais clareza a própria utilidade de todo esse processo para ele, porque aqui o terapêutico conduz de uma forma que o cliente veja a efetividade do processo. Não é o terapêutica sentir só ele. O cliente tem que sentir mesmo, o cliente mesmo com o processo de gratidão fala no final sempre o que ele sentiu, o que ele está a sentir agora, depois do processo. O cliente fala. Ele fala que o cliente que sente a efetividade do processo, que sente aquela clareza com a colocação de própria gratidão e da entrega de todo o processo. Gente, esses são alguns itens que você, como terapêutica, pode ter para ter uma relação mais estreita, sobretudo neste processo da meditação guiada, ou processo, podemos dizer, mindfulness. Portanto, segundo a Buda, a mindfulness deve ser praticado em 4 áreas geosféricas, que são fundamentais, em que são realizadas ou focadas uma consciência diretamente ao corpo, à mente, a sentimentos e os restos dos fenómenos da experiência da própria vida. Para isso acontecesse, então você, como terapêutica, tem que estar sempre ciente em sintonia com o próprio cliente para ter mais resultado. Deve saber conduzir, não é esse processo, essa meditação guiada para ir ao encontro do seu paciente, que o paciente venha ter resultado mais claro e assertivo em relação a esse processo que você conduziu. Se este vídeo faz sentido para você, não fique parado. Dê like, comente, compartilha como forma de gratidão com várias pessoas, sobretudo com essas pessoas que estão à espera de que algo venha até elas. Transforma essas pessoas, muda a vida em pouco instante daquelas pessoas que merecem ser mudadas. Coloca as pessoas num outro canto do mundo. E eu conto convosco. Gratidão. Até a próxima jornada de conhecimentos. Gratidão e gratidão.